dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a segunda parte da nossa aula de reforma e contra-reforma. Na aula passada a gente falou sobre o contexto europeu no final da Idade Média e o processo de crise pelo qual a Igreja Católica vinha passando. Falamos sobre a primeira reforma, que foi a do Martinho Lutero, mas também conversamos sobre a reforma do Calvino, do João Calvino, que vai ser, segundo alguns pensadores e sociólogos do século XIX, uma das origens e um dos fundamentos do desenvolvimento da formação do capitalismo europeu. A terceira grande reforma que importa para a gente aqui é a chamada reforma anglicana. Tá? A palavra anglicana já era usada lá desde a Idade Média para se referir à Igreja da Inglaterra. Tá? Filiais ali, os templos católicos na Inglaterra já habitualmente eram chamados de anglicanos, tá? Embora não constituíssem uma religião nova, uma religião à parte. Quando a gente começar a falar de reforma anglicana, aí sim a gente está dizendo que essas igrejas da Inglaterra vão começar a se separar, a formar um culto novo em relação ao católico. A questão religiosa na Inglaterra ela vai estar completamente amarrada com a questão política. Não dá para dissociar as duas coisas. Tá? Embora houvesse ligação entre o Lutero, por exemplo, e os nobres, né? Lutero apoiando os nobres para obter apoio político e tal, isso é mais secundário. Aqui no caso da Inglaterra, a própria causa da reforma é uma causa política. Tá? As questões religiosas são quase que secundárias na formação dessa nova igreja, por mais paradoxal que isso possa parecer. E para entender essa questão política, a gente precisa voltar um pouco no contexto inglês, no cenário inglês, e entender como é que era a Inglaterra no momento em que a reforma anglicana acontece. A gente precisa voltar um pouco lá na Idade Média, tá? E relembrar a questão da Magna Carta. O que foi a Magna Carta, em que contexto isso acontece? A Inglaterra era governada, né, no começo do século XIII por Ricardo Coração de Leão, que vai participar das cruzadas e tal, e foi um rei muito belicoso, ou seja, estava sempre envolvido em guerra, em conflito e cobrava muitos impostos por isso. Quando Ricardo Coração de Leão morre, ele acaba sendo sucedido pelo seu irmão João Sem Terra, que tinha esse apelido justamente porque não tinha terras, porque as terras estavam nas mãos do Ricardo. E os nobres ingleses, percebendo essa tendência dos reis da Inglaterra de estar cobrando muitos impostos para fazer essas guerras, os nobres ingleses eles se reúnem, formam uma assembleia, uma espécie de parlamento primitivo, tá? E impõem ao rei João Sem Terra uma condição para apoiá-lo no trono. O João Sem Terra ele precisava assinar um documento chamado Magna Carta. Tá? Isso que está sendo ilustrado nessa cena aí à direita do slide. O rei João Sem Terra, ou ele assina esse documento, ou a nobreza inglesa vai fazer oposição a ele, não vai deixar ele assumir o poder, vai se rebelar contra ele. E o que esse documento Magna Carta estabelecia? Que o rei abria mão, não só para si, mas também em nome dos seus herdeiros, do direito de cobrar ou aumentar impostos sem autorização prévia do parlamento, da nobreza. Tá? Então, se o rei quisesse instituir um novo imposto, o rei precisava pedir autorização para o parlamento. Se o rei quisesse aumentar um imposto já existente, ele precisava pedir autorização para o parlamento. Esse vai ser um dos grandes entraves ao poder político do rei inglês, tá? Porque isso não se limitava ao João Sem Terra, isso era extensível também aos seus descendentes, aos seus herdeiros. Quando a gente começar a falar do século XVI, né, é o momento do Renascimento, é o momento das grandes navegações, é o momento da reforma, mas também é o momento do fortalecimento dos monarcas europeus, também é o momento da formação do Estado Nacional na Europa. O Henrique VIII vai ser um rei, vai ser um monarca que vai governar ali no começo do século XVI, e o Henrique VIII ele era um rei muito ambicioso, né? Ele era um cara muito ganancioso, ele queria ter cada vez mais poder, cada vez mais autoridade. Só que o Henrique VIII percebeu que ele tinha um grande entrave. O Henrique VIII ele não tinha como impor o seu domínio aos nobres, porque para impor o seu domínio a quem quer que fosse, ele precisava de exército. E para ter exército ele precisava de dinheiro. Porque você não consegue sustentar um exército só com belas palavras. Você precisa de dinheiro para pagar os salários, para pagar a alimentação, para comprar as armas. Então o Henrique VIII precisava de dinheiro. Só que se numa eventual disputa com a nobreza, o Henrique VIII precisasse de dinheiro para combater a nobreza,
ele precisava pedir aos nobres dinheiro para poder combater os nobres. Obviamente ele não conseguiria. Tá? Então Henrique VIII, percebendo isso, ele começa a buscar formas alternativas de conseguir recursos. Tá? E uma das formas alternativas vai ser justamente romper com a Igreja Católica, tomar as terras da Igreja, confiscar as terras da Igreja Católica, que era uma instituição dona de mais da metade das terras na Inglaterra, e vender estas terras. E é o que Henrique VIII faz. Ele pega as terras da Igreja Católica, vende, e no momento dessa venda, ele vai contribuir de forma até um pouco imprevista, não planejada, para a formação de um novo grupo social na Inglaterra chamado Gentry. Tá? A Gentry vai ser fundamental para você entender o processo de revolução industrial na Inglaterra. A revolução industrial na Inglaterra, ela remonta às revoluções inglesas do século XVII e mais anteriormente a isso também ao próprio processo de reforma protestante e até mesmo a assinatura da Magna Carta. Tá? Então a Gentry vai ser uma classe social nova, peculiar. Quando você assistir uma aula de Revolução Industrial, você vai entender melhor como era essa classe, mas é uma classe nova, peculiar, porque ela é uma mistura de nobreza com burguesia. Tá? E burguesia porque eram os caras que tinham grana, tinham empreendimentos econômicos, trabalhavam, mas também era uma mistura de nobreza porque eles compraram terras e títulos de nobreza do Henrique VIII, nesse momento em que o Henrique VIII está tentando buscar dinheiro. Dessa forma, o Henrique ele conseguiu dinheiro sem precisar pedir autorização ao parlamento. Portanto, ele está completamente independente de qualquer amarra do parlamento e da nobreza inglesa. Ele pode usar esse dinheiro para conseguir contratar soldados e, inclusive, colocar esses soldados para combater os próprios nobres, se essa for a vontade dele, se ele perceber que há um conflito de interesses, um conflito de poder entre ele e a nobreza. Então, um dos grandes motivos para a reforma protestante na Inglaterra era justamente essa necessidade que o Henrique VIII tinha de obter terras para poder vender e conseguir o dinheiro. Além disso, a Inglaterra, nesse momento, tá, século XVI, era um país muito pobre, era um dos mais pobres da Europa. Era muito isolado do resto do continente, porque, enfim, obviamente, né, fica num arquipélago, mas também porque a Inglaterra tinha que pagar o dízimo. Na verdade, todo mundo tinha que pagar o dízimo. Só que, como a economia inglesa estava menos interligada ao restante da economia europeia, isso criava uma dificuldade, que é, a todo ano, 10% do PIB inglês, mais ou menos, ou seja, 10% de todas as riquezas da Inglaterra, eram enviadas para a Igreja Católica. Né? O próprio rei, por exemplo, tinha que pegar 10% de tudo que ele ganhava e entregar para a Igreja. E a Igreja normalmente mandava isso lá para Roma, para a sede do papado, para que esse dinheiro fosse usado pelo Papa como o Papa bem entendesse. Então isso era dinheiro, era recurso, era em geral metal precioso, ouro e prata, que era retirado da Inglaterra e mandado lá para Roma. Como nesse momento aí a Inglaterra está pouco interligada às rotas comerciais do continente europeu, né, um país mais ou menos isolado, então a Inglaterra era um país que estava sempre perdendo recursos, né, mas que pouco ganhava. Então, para o Henrique VIII romper com a Igreja Católica também era uma forma de evitar essa drenagem, esse perpétuo fluxo de 10% mais ou menos da riqueza inglesa sendo enviado lá para Roma. Obviamente, essa explicação que eu acabei de te dar é menos usual, é pouco comum. Normalmente os alunos, quando têm aula de reforma protestante, reforma anglicana, e aprendem isso pela primeira vez lá no ensino fundamental, né, quando são bem pequenos e tal, isso é muito abstrato e muito difícil de explicar para um aluno. Então, normalmente os professores de 7º ano, eles acabam explicando assim: o Henrique VIII ele queria se casar novamente, porque ele queria ter um filho do sexo masculino, mas a sua esposa não conseguia dar a ele um filho do sexo masculino. Então, ele queria se separar, mas a Igreja Católica não deixava, então ele criou uma igreja nova só para ele poder se separar. Sem dúvida, a questão sucessória inglesa é importante, é um fator, né? Mas eu acho que é um fator muito superestimado na explicação dos professores. Assim, para o Henrique VIII, né, sabendo, depois que o tempo passou e as pessoas começaram a conhecer o Henrique VIII melhor, né, assim, é muito difícil um historiador hoje olhar e achar que isso é o motivo mais primordial. Né? O Henrique VIII ele matou 4 das suas 6 esposas, tá? Só não matou a última porque ele morreu primeiro, né? E a primeira que foi a Catarina de Aragão, porque ele conseguiu se divorciar dela e tal, enfim. E ela era uma rainha muito querida, mas não custava muito para Henrique VIII, se ele assim quisesse, né, mandar alguém envenenar a Catarina de Aragão, ou
fazer com que alguém a empurrasse de uma torre, de uma janela de uma torre, e ela acidentalmente caísse e falecesse, enfim. Então, assim, dizer que o Henrique VIII precisou travar essa batalha enorme com a Igreja Católica só porque ele queria se divorciar, ele tinha jeitos mais cruéis e fáceis de dar fim na sua esposa no seu casamento, né? E a gente sabe que ele era um cara muito cruel porque mandou matar várias das suas esposas. Então, acho esse motivo do divórcio um motivo superestimado, embora ele fosse um dos motivos alegados pelo Henrique VIII, e por isso que era importante, né? Um governante, ele muitas vezes precisa dar justificativas, motivações para as suas ações, para as suas condutas, ele precisa criar um argumento que faça com que a população fique a seu lado para não perder popularidade, tá? Se muitas vezes o político ele fala realmente aquilo que ele está pensando, que está passando na cabeça, né, o povo fica contra ele, ele não consegue sucesso nas suas causas. Então, se o Henrique VIII dissesse, olha, eu quero criar uma igreja nova porque eu estou a fim de roubar a igreja católica para conseguir grana, né, as pessoas talvez não estivessem dispostas a abandonar a sua fé para apoiar esse tipo de pensamento. E por mais que você diga, bom, mas um rei não precisa de popularidade, ele é rei, ele é, né, monarca vitalício, não é bem assim que funciona. Na prática, sempre tem gente que conspira contra reis e tenta matar reis que são tirânicos e impopulares. Então, o Henrique VIII ele precisava de uma boa justificativa jurídica. Ele precisava de um argumento que, quando ele dissesse, o povo inglês ia ouvir e falar, poxa, o Henrique VIII então está fazendo por um bom motivo, então que bacana, vou ficar do lado dele. Tá? E essa questão do divórcio era um excelente motivo para o Henrique VIII. Por quê? Porque na vez anterior em que uma mulher tinha tentado assumir o trono inglês, a Inglaterra entrou numa situação de guerra civil e anarquia que durou por anos e anos. Além disso, o Henrique VIII ele era o segundo, se não me engano, ou o terceiro, acho que o segundo monarca da dinastia Tudor, uma dinastia nova que havia ascendido ao poder após uma guerra civil inglesa, a Guerra das Duas Rosas. E o Henrique VIII ele precisava consolidar o poder dessa dinastia, né? Ele não podia correr o risco de deixar que disputas sucessórias pudessem colocar em risco a sua dinastia, o seu poder familiar. Por último, a Inglaterra conhecia muito bem quais eram os efeitos nefastos de uma disputa pelo trono, em que uma mulher está pleiteando um cargo contra, do outro lado, um herdeiro possível do sexo masculino. Tá? A Inglaterra ela foi a grande causadora dos transtornos que a França sofreu durante a Guerra dos 100 Anos, porque do lado francês, né, não tinha ninguém para herdar, e aí essa herança ela passa por linha feminina lá para a família real inglesa, e os reis ingleses começam a pleitear esse trono da França. Então a Guerra dos 100 Anos também foi um momento em que tentar colocar mulher na sucessão criou uma briga danada. Então os ingleses do século XVI eles sabiam que quando, e obviamente não estou concordando com os ingleses do século XVI, tá? Mas quando mulher entrava na discussão política, a situação ficava muito tumultuada e nebulosa, havia muita oposição e o governo dela não seria muito fácil se ela sequer conseguisse governar. Então Henrique VIII, percebendo isso, ele fala, olha, eu estou tomando essa decisão difícil de criar uma igreja nova para poder me separar da minha esposa, porque eu preciso me casar novamente e ter um herdeiro do sexo masculino. Tá? O problema é que o Henrique VIII ele pede autorização ao Papa para se separar e não recebe essa autorização, porque a esposa de Henrique VIII era Catarina de Aragão, uma princesa da Espanha. Tá? Ela era tia do imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, que era imperador do Sacro Império e também rei da Espanha. E o Carlos V, imperador do Sacro Império, tinha exércitos muito poderosos que estavam ali nas portas de Roma e que poderiam facilmente pressionar o Papa. Então, quando o Papa recebe uma carta dizendo assim, olha, o rei da Inglaterra quer se separar da tia do cara que tem um exército aqui do teu lado. Se você der a separação, o sobrinho vai ficar chateado contigo e vai mandar o exército. Então, obviamente, o Papa ficou enrolando, nada de liberar o divórcio. O Henrique VIII, então, em 1534, fala, vou criar uma nova igreja. Tá? E aí eu vou poder me separar, e aí eu vou poder me casar novamente e tentar ter um filho do sexo masculino. O Henrique VIII ele criou toda uma cena, toda uma história ali de por que ele deveria sim se divorciar. Teve que buscar um argumento com fundamento religioso, obviamente, né? Porque o casamento é um sacramento religioso. A Catarina de Aragão, ela antes de casar com o Henrique VIII, ela foi casada com o irmão mais velho, tá? Com Arthur Tudor. Tá?
e foi um príncipe inglês que acabou morrendo muito jovem. E a Catarina de Aragão falou: olha, o casamento não foi nem consumado, não tivemos noite de núpcias, lua de mel, nada disso, né? Eu estou aqui ainda virgem e tal, então é como se eu não tivesse me casado. E Henrique VIII fala: então aproveita e casa aqui comigo, né? Houve ali um movimento político para que a Catarina de Aragão, viúva do irmão mais velho do Henrique VIII, né, e cunhada do Henrique VIII, se casasse com ele, porque nessa época casamento não é uma questão de amor ou de relacionamento, mas muito mais o casamento é uma questão de alianças políticas entre a nobreza. E a Catarina de Aragão, ela vinha como princesa de um reino muito poderoso, que era o reino da Espanha, que estava se formando nessa época também. Então Henrique VIII aproveita que a cunhada está por ali, está viúva e tal, casa com ela. Só que tinha uma passagem bíblica que dizia que o homem que casar com a mulher do seu irmão será amaldiçoado e o seu casamento não gerará filhos. E o Henrique VIII ele vai usar esse argumento. Olha, tá vendo? Eu casei com a esposa do meu irmão, a viúva do meu irmão, e Deus me amaldiçoou e não me deu filhos. Nessa hora, os religiosos argumentaram: não, mas o Papa, ele liberou. O Papa falou que não tinha problema. E o Henrique VIII vai dizer: tá vendo? Esse é o problema. Nem o Papa tinha autoridade para me liberar dessa maldição, porque essa maldição ela é diretamente vinda de Deus, né? Olha como o Papa está errado, olha como o Papa não sabe das coisas. Então, Henrique VIII, ele separa da esposa, que era a Catarina de Aragão, funda uma nova igreja, e o argumento dele é que ele estava fazendo isso para preservar a independência da monarquia inglesa, para garantir que, tendo um homem como herdeiro do trono da Inglaterra, isso não geraria conflitos, não geraria guerras civis, não geraria problemas para a independência da Inglaterra. Se fosse uma mulher a se tornar rainha, acreditava o Henrique VIII, essa mulher se casaria e o marido dela ia querer dominar a Inglaterra, né? E normalmente o marido de uma princesa é um rei. Tá? Então provavelmente seria um rei de outro país que se casaria com as suas filhas, né? E aí com a sua filha. E aí o Henrique VIII dizia com isso que a independência inglesa estava ameaçada porque esse rei de outro país poderia querer dominar a Inglaterra e transformar a Inglaterra num vassalo. Tá? Então Henrique VIII está dizendo: olha, isso é uma questão nacional, isso é uma questão de preservação da nossa independência como país, não é mais uma questão pessoal minha, Henrique VIII, querendo me separar. Olha como Henrique VIII ele já conseguiu pegar a ganância dele, e o desejo de dinheiro, o desejo de poder, e criar um argumento bonito, dizendo que ele está fazendo um enorme sacrifício pelo bem da sociedade, do país como um todo. E isso é muito mais convincente, e isso faz com que muito mais pessoas o apoiem do que se ele simplesmente dissesse: olha, vou me divorciar dessa mulher, vou humilhá-la, uma mulher boa, querida e honesta, porque eu estou querendo grana, né? Isso pegaria muito, muito, muito mal. Então Henrique VIII precisou criar todo um argumento ali de que era a questão da independência da monarquia inglesa, da soberania inglesa, né, e a necessidade de criar, de ter um herdeiro do sexo masculino e preservar o trono inglês. Para consolidar essa nova igreja que ele cria em 1534, o Henrique VIII pede e o parlamento cria o ato de supremacia. O que dizia o ato de supremacia? O parlamento passa a reconhecer o rei como o único chefe supremo na terra da igreja na Inglaterra. Ou seja, a igreja na Inglaterra não tem outro líder no planeta a não ser o rei. Tá? Então, com isso, o Henrique VIII ele também consegue, além do dinheiro, ele consegue uma autoridade religiosa. Ele está juntando a autoridade política com a autoridade religiosa, aumentando o seu próprio poder. E aí, quando a gente fala desse período histórico, é um momento em que os reis estão obtendo cada vez mais poderes, e é por isso que esses reis vão ser chamados de absolutistas, tá? Porque eles têm poder absoluto. Essa nova igreja inglesa vai passar a ser chamada de igreja anglicana. Essa nomenclatura já existia, mas não indicava uma igreja independente, separada. A partir de agora passa a ser assim. O culto, o dogma, a estrutura eclesiástica é toda muito parecida com a católica. O culto dos santos é mantido e tal. Enfim, o Henrique VIII ele muda muito pouca coisa na igreja anglicana em relação ao que era a igreja católica. Ele, no máximo, ali institui a questão do divórcio. Tá? A diferença mais importante mesmo é que na igreja católica o líder supremo da igreja é o Papa, e na igreja anglicana o líder supremo é o rei também. O rei tem poder político e religioso. O Papa, muito insatisfeito com isso, diz que isso é uma heresia, manda excomungar o Henrique VIII, mas o Henrique VIII fala: não preciso mais de nenhum tipo de apoio seu, Papa, porque eu agora já tenho a minha própria igreja. Então as consequências práticas dessa excomunhão do Henrique VIII são praticamente nenhuma.
Vamos aqui resolver uma questãozinha, questão de 2008 da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Leia estes trechos, são 3 frases e a gente vai ter que ler e identificar a qual movimento reformista, a qual nova igreja, nova religião, cada uma dessas frases se liga, se relaciona. Assim, vemos que a fé basta a um cristão, ele não precisa de nenhuma obra para se justificar. Isso parece muito com Calvino e Lutero, tá? Os dois falam que as obras são menos importantes do que a fé. Tá? Então, a princípio, a gente deixa em suspenso aqui que pode ser Calvino ou Lutero. Tá? Meu chute é que seja Lutero. Vamos ver as outras frases aí, vai ficar talvez mais fácil a gente saber. A segunda frase vai dizer assim: o rei é o chefe supremo da igreja. Nesta qualidade, o rei tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir, a fim de conservar a paz, a unidade e a tranquilidade do reino. Ou seja, em que reforma o poder religioso está misturado com o poder político? É na reforma anglicana. Então, a segunda, a gente sabe que é sobre a igreja anglicana. A terceira frase fala: por decreto de Deus, para manifestação de sua glória, alguns homens são predestinados à vida eterna e outros são predestinados à morte. Teoria da predestinação, isso aí é claramente Calvino. Então, como a segunda frase é igreja anglicana e a terceira é Calvino, acho pouco provável que na UFMG a igreja calvinista apareça 2 vezes, 2 trechos aqui repetidos de igreja calvinista. Então, sendo a terceira frase, com certeza, muito claramente Calvino, e a segunda, muito claramente, Henrique VIII, igreja anglicana, eu estou supondo que a primeira frase aí seja Lutero. A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que as concepções expressas nos trechos 1, 2 e 3 fazem referência respectivamente às doutrinas. Já podemos cortar as letras C e D porque não tem nada de ortodoxa. Tá? A igreja ortodoxa não tem nada a ver com a questão da salvação pelas obras ou pela fé, enfim, a disputa com a igreja, entre igreja católica e ortodoxa não tem nada a ver com isso. Então já cortamos as letras C e D e cortamos a letra A também, porque claramente a igreja católica ela afirma a importância das obras, tá? Juntamente com a fé. Então só sobrou mesmo letra B, luterana, anglicana e calvinista, que é provavelmente a resposta, encaixa certinho, vamos ver se é isso mesmo. E sim, é isso mesmo, tá? Letra B é o nosso gabarito. E a gente com isso termina o processo de reformas. Aí você vai me perguntar nesse momento, tá, então eu já entendi. Estão criando um monte de religião nova por aí. Exatamente. E a Igreja Católica ficou parada no meio disso tudo? Óbvio que não. A Igreja Católica perde fiéis dia a dia, cada dia mais, e novas igrejas surgindo, novos cultos aparecendo. Para tentar restaurar a integridade do seu poder e da sua autoridade, a Igreja Católica vai iniciar um processo de contra-reforma, também chamada de reforma católica. O que essa reforma católica ou contra-reforma vai estabelecer? A Igreja Católica ela começa a se aproximar muito de países que eram muito católicos e onde não houve reforma. Tá? Então teve reforma na França com o Calvino, que começou na França e depois fugiu para a Suíça, mas a sua fé até teve algum impacto na França. Teve reforma ali nos Países Baixos, na Holanda, teve reforma na Alemanha, teve reforma na Inglaterra. Tá? Dentro do continente europeu, onde não teve reforma foi na Itália, na Península Itálica, mas ali já era o território dominado, governado pelo próprio Papa, tá? E também não houve reforma na Península Ibérica. Então é por isso que a Igreja Católica nesse momento vai se reaproximar, ou vai se aproximar muito das monarquias ibéricas, tá? Portugal e Espanha passam a ser unha e carne com a Igreja Católica. Além disso, a Igreja Católica vai reforçar a Inquisição. A Inquisição era uma instituição que já existia desde a Idade Média, mas ela foi muito fortalecida nesse momento de contra-reforma. Tá? A Inquisição, ela tinha a função de preservar a integridade da fé, combater as heresias, né, reforçar a autoridade do Papa e tudo mais. Tá? E para tentar também reorganizar um pouco, responder um pouco às críticas que a Igreja Católica vinha recebendo, o Papa vai convocar um concílio chamado Concílio de Trento. Se reuniu em Trento, na Itália. Concílio é uma reunião de altas autoridades da Igreja Católica,
E esse vai ser o mais longo concílio da história da Igreja Católica, que vai durar de 1545 a 1563, durante quase 2 décadas, durante quase 20 anos, para você ver o impacto que a Reforma teve. Demandou quase 20 anos da Igreja Católica tentando dar uma resposta. Tá? Durante esses quase 20 anos, a Igreja Católica vai formular uma série de ideias e princípios que vão nortear a sua reação contra a Reforma Protestante. Dentre as principais medidas estabelecidas pelo Concílio de Trento estão o reforço ao poder papal, né, reafirmação de que o Papa tem sim infalibilidade, que ele tem sim poder, reafirmação do dogma. A Igreja Católica vai dizer, olha, não, nada na nossa crença estava errado, não, né? Obra e fé e tal, tudo isso que o Lutero e Calvino estão falando é besteira, tá tudo certo aqui, a gente revisou os nossos textos, relemos e reinterpretamos a Bíblia e tá tudo certo. Tá? E por isso também os sacramentos são os 7 que a gente falou, não são só 2. O culto dos santos permanece, inclusive das imagens, em especial da Virgem Maria. Tá? A Bíblia continua sendo só em latim, só a Vulgata, está proibido traduzir. E, por fim, vamos criar também uma lista, um índice de livros proibidos, em latim, Index Librorum Prohibitorum. Tá? Dentre os livros que eram proibidos pelo Index estavam, por exemplo, os livros do Lutero, os livros do Calvino, os textos que defendiam a reforma anglicana, textos sagrados de outras religiões, como, por exemplo, o Corão do Islã, enfim. Uma série de livros que de alguma forma pudessem ameaçar ou questionar o poder da Igreja Católica. Lembra lá atrás das aulas de Renascimento e Barroco? E lembra que o Barroco foi uma reação, né, ao avanço que o Renascimento trouxe? Bom, isso está acontecendo mais ou menos no mesmo momento que o Concílio de Trento, né? Justamente porque nesse momento a Igreja fala, bom, tudo bem, a gente apoiou o humanismo, a gente apoiou essa coisa de dar mais liberdade para as pessoas pensarem como elas quiserem, o que elas quiserem, e olha aí o que elas fizeram, né? Elas começaram a criar religiões novas, a questionar a nossa verdadeira fé. Então a Igreja Católica, nesse momento, pós-Renascimento, ela começa um contrafluxo. Ela teve um fluxo de aumento da liberdade, da autonomia individual, e ela agora estimula a vinda de um contrafluxo em que a Igreja começa a controlar mais o pensamento, a dar sinais de um pouco mais de autoritarismo, dizendo o que as pessoas podem ou não ler, o que elas podem ou não pensar, como uma forma de preservar aí a sua integridade, a sua autoridade. Por fim, a Igreja não se limitou a apenas se contrapor ao que a Reforma propôs, mas a Igreja Católica ela também foi proativa. Ela também começou a propor coisas novas e diferentes. Por exemplo, se o Lutero dizia que o clero tinha vícios morais de formação, que o clero católico era pecador, a partir de agora a gente vai ter os seminários. Os seminários vão ser destinados à formação do clero. Antes do cara simplesmente entrar e virar padre, ele tem que estudar bastante para virar padre, e ele tem que entender bem a fé, a doutrina, tal, para que ele seja o primeiro a dar o exemplo. Tá? Além disso, a Igreja Católica ela vai reforçar muito o poder das ordens religiosas, inclusive algumas vão ser criadas nesse contexto, né? A Companhia de Jesus, os chamados jesuítas ou inacianos, que recebem esse nome porque seguem as ideias do Santo Inácio de Loyola, que era um religioso espanhol que criou a Companhia de Jesus. Depois que ele morre, ele vira Santo Inácio. Tá? Então a Companhia de Jesus, né, que vai dar ali origem aos jesuítas ou inacianos, é justamente ali uma ordem religiosa que surge nesse momento com a missão de propagar a fé cristã. Não à toa a gente vai ter tanto jesuíta vindo para o Brasil para catequizar os indígenas aqui, justamente porque essa era a grande missão da vida dos jesuítas, era levar o cristianismo para povos e terras distantes, já que era tão difícil, né, catequizar, converter um judeu ao cristianismo, um islâmico ao cristianismo, um protestante ao catolicismo. Então o que os jesuítas vão tentar fazer vamos aumentar o número de cristãos, de católicos, sim, mas indo para regiões em que não existam religiões consolidadas. Tá? Porque onde a religião já está muito consolidada, era muito difícil fazer a catequese. É muito difícil pegar alguém que já tem uma religião super sólida e trazer para a sua. Né? Mas alguém que tem uma religião muito fluida, uma religião ligada a valores da natureza e tal, tipo os indígenas aqui da América, aí já ficava ali, entre aspas, um pouco mais fácil. E é isso que os jesuítas vão fazer, por aí que eles vão investir. Vamos aqui fazer mais uma questãozinha. Universidade Federal de Juiz de Fora, questão de 2006.
No início do século XVI, a Igreja Católica passou por um amplo processo de reformulação doutrinal e administrativa, chamado de Reforma Católica ou Contra-Reforma. Paralelamente, as coroas de Portugal e Espanha ajudavam no fortalecimento da Igreja Católica, mas também buscavam se transformar em instrumentos para a salvação da humanidade, através da conquista e colonização de novas terras. Qual dos eventos a seguir não faz parte desse contexto? E aí, será que a Reforma Católica ou Contra-Reforma tem alguma ligação com o Concílio de Trento, que reuniu diversos religiosos com o objetivo de posicionar-se frente às críticas protestantes e reafirmar os dogmas católicos? Será que tem relação? Sim, a letra A tem toda e completa relação com o contexto da Reforma Católica. Então, a gente quer o que não tem relação, a letra A tem relação, então não é a letra A que a gente vai marcar. Vamos para a letra B, criação do Index Librorum Prohibitorum, que se constituía de uma lista de livros proibidos para atacarem os dogmas católicos ou atentarem contra eles. Isso tem a ver com o processo de reforma católica? Tudo a ver. Tá? Letra C, difusão do projeto colonizador? Verdade, né? Nesse momento que a colonização ali começa a buscar novos fiéis em outras regiões do mundo, os jesuítas vêm aqui para a América e tudo mais. Segundo o qual o lucro era legítimo e o trabalho era uma vocação divina, que possibilitava o acúmulo de riquezas como sinal de predestinação. Opa! Até a vírgula, difusão do projeto colonizador, até a vírgula está certo. A primeira vírgula está certo. Do segundo o qual o lucro até predestinação, aí já botou calvinismo no meio do caminho. Será que o que a Igreja Católica está fazendo na sua reforma é defender as teorias calvinistas? Obviamente que não. Eu nem preciso ler o restante, eu já sei que a letra C é a nossa resposta. A teoria da predestinação ela não tem a ver com o contexto da reforma católica, ela tem a ver com o contexto da reforma protestante, da reforma calvinista. Tá? Letra D de dado, o padroado real, através do qual os monarcas ibéricos eram autorizados a administrar os assuntos religiosos, tanto no reino como nas terras de além-mar. A gente não chegou a falar disso aqui, normalmente se fala disso quando o professor está dando aula de colonização do Brasil, tá? Mas de fato era isso. Tá? O que era o padroado? O Papa ele deu ao rei da Espanha e ao rei de Portugal o direito de nomear os cargos religiosos. Tá? Então, os bispos dentro de Portugal ou dentro das colônias de Portugal não eram nomeados pelo Papa, eram nomeados pelo próprio rei de Portugal. O mesmo valia para a Espanha. Isso foi uma tentativa do rei, uma tentativa do Papa, agradar ali os seus amigos, rei de Portugal e rei da Espanha, para que eles perseverassem, para que eles permanecessem sendo católicos e não tentassem fazer a mesma coisa que Henrique VIII havia feito. Porque, no final das contas, o Henrique VIII ele ganhava muito poder, né, ao poder nomear os religiosos dentro do seu reino. Então, o que o Papa tenta fazer em Portugal e na Espanha é dizer o seguinte: olha, vocês, reis de Portugal e da Espanha, vocês também podem nomear cargos religiosos através do padroado, vocês também vão ter muito poder, não precisa criar uma igreja nova só para fazer isso. Eu dou esse poder para vocês se vocês continuarem sendo católicos. Né? Então, foi uma ajuda que o Papa deu ali para aumentar o poder dos reis ibéricos, sem que com isso esses reis precisassem cair na tentação de ter que criar uma nova igreja só para aumentar o seu próprio poder. Letra E, então letra D é verdadeira, tá? Letra E, fundação da Companhia de Jesus, uma vez que os jesuítas atuavam como educadores e catequizaram os povos nativos nas colônias portuguesas e espanholas, também é muito verdadeiro. Então eu vou chutar não, mas eu vou afirmar aqui que a resposta certa seria a letra C. E sim, é a letra C. Vocês devem ter percebido para onde a gente está indo a essa altura. Né? A gente tem gente criando igrejas novas e gente das igrejas antigas dizendo não, essas igrejas novas não valem de nada, as igrejas antigas, a igreja antiga que é a boa. Né? Obviamente isso vai levar a um conflito, a gente vai ter aí quase um século inteiro de guerras de religião. Do momento em que o Lutero começa a sua reforma em 1517 até metade do século, 1517, isso, começo do século XVI, até a metade do século XVII, 1648, 1650, a gente vai ter conflitos de religião rolando ali na Europa. Tá? O mais sangrento deles vai ser a Guerra dos 30 Anos, mas esse não foi o primeiro e não foi o único. Além daquelas revoltas camponesas que a gente falou lá atrás, do Thomas Müntzer, né, que acabou brigando com o Lutero, a gente também teve os próprios nobres se organizando em grupos para lutar pela sua religião, pela sua liberdade religiosa. Os nobres alemães fundaram uma liga chamada Liga Esmalcalda. Essa liga, aí você não precisa saber esse nome horroroso, essa liga foi um conjunto de nobres alemães que se reuniram para
propor defesa mútua. Tá? Eles diziam assim, olha, se um de nós é um por todos e todos por um. Se um de nós for atacado, os outros vêm para proteger. Isso era uma forma de, se unindo, eles ficarem mais fortes e se tornarem mais intimidadores, né? Intimidarem o imperador do Sacro Império, para que o imperador do Sacro Império, que era super católico, não tentasse dominá-los e impor o catolicismo a eles. Tá? Esse conflito da Liga Escalmalda só vai ser resolvido com a Paz de Augsburgo, e nessa Paz de Augsburgo o que vai ser definido é o seguinte: cujus regio eius religio, tá? Ou seja, a religião do local é a religião do governante local. Tá? Então cada território segue a religião do seu governante. Se dentro do Sacro Império tem um principado católico, um principado em que o príncipe é católico, toda a população daquele principado tem que ser católica. Se tem um ducado ali logo do lado que é protestante, toda a população daquele ducado tem que ser protestante. E se eu moro num ducado protestante, mas quero ser católico? E se eu moro num principado católico e quero ser protestante? O que eu faço? Me mudo. Tá? Essa era a ideia ali com a Paz de Augsburgo. Na prática, muita gente não mudava, né? Porque você às vezes já tinha ali uma vida consolidada, um negócio, um empreendimento, uma fonte de sustento, você não simplesmente poderia abandonar suas coisas e ir embora. Então, em muitos casos, as pessoas elas simplesmente eram forçadas a mudar de religião porque não podiam ir embora. Mas, em tese, a Paz de Augsburgo ela propôs que houvesse ali uma certa liberdade religiosa, de que quem não quiser seguir a religião daquele governo local vai para outra região, e isso criou uma pluralidade religiosa. Tá? Mas a Paz de Augsburgo não conseguiu impedir a Guerra dos 30 Anos, que vai acontecer no século XVII, tá? Que durou de 1618 a 1648 e que vai ter também um componente religioso muito intenso. Eu não vou falar aqui de Guerra dos 30 Anos porque a gente gastaria um tempo enorme e é um tema assim muito pouco cobrado, que aparece muito pouco em provas e concursos, mas só para você saber que as disputas religiosas mesmo não vão acabar com a Paz de Augsburgo, elas vão durar até a Guerra dos 30 Anos no mínimo, que foi um dos maiores conflitos ali do período até mais ou menos as Guerras Napoleônicas. Além desses conflitos que estão rolando ali na região da Alemanha, a Guerra dos 30 Anos é na região da Alemanha, a Paz de Augsburgo vai ser na região da Alemanha, a gente também vai ter uma série de conflitos rolando ali na França. O massacre da Noite de São Bartolomeu, por exemplo, é um desses grandes conflitos. Eu não vou entrar aqui também profundamente em detalhar as minúcias das questões sucessórias do trono francês, mas você tinha uma questão ali, uma briga de uma monarquia católica, mas com herdeiros ou possíveis pretendentes ao trono que eram protestantes, tentando tomar o poder, e aí você vai ter conversão desses líderes protestantes, enfim, disputas por orientação religiosa da França. Não vou entrar muito nisso, isso é muito complexo, mas é só para te dizer que na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, a gente vai ter um massacre de protestantes franceses, de calvinistas franceses. Esses calvinistas franceses eram chamados de huguenotes e eles vão ser mortos por católicos. Estima-se que nessa noite morreram de 5 mil a 30 mil huguenotes em Paris, e a população católica de Paris ali enfurecida, porque supostamente os calvinistas, os protestantes, eles faziam pouco caso, faziam piada e humilhavam os católicos, vilipendiavam, chutavam imagens religiosas católicas, cuspiam em imagens de santos e tal, e os católicos falaram, olha, não, isso é abuso, estão humilhando, vilipendiando nossas imagens aqui, a gente vai se vingar. E aí os católicos, supostamente, né? E aí os católicos saíram lá matando de 5 a 30 mil huguenotes, tá? Obviamente é muito difícil a gente saber se realmente os huguenotes faziam essas coisas horrendas ou não, porque o que a gente tem de relatos são relatos de católicos que estavam muito querendo limpar a sua própria barra, né? Ah, por que você matou seu vizinho protestante? Não, porque eu vi ele um dia chutando uma imagem de um santo. Mas do nada assim? Do nada assim. Então não tem muito como a gente ter certeza se realmente foi isso que aconteceu, mas esse foi o grande argumento, né, de que os calvinistas eram desrespeitosos com o catolicismo e os católicos meio que são tomados por uma fúria e se vingam. Tá? Essa situação ela vai permanecer tensa e tênue a tal ponto que, por exemplo, a gente vai ter uma tentativa de alguns desses huguenotes virem para o Brasil, criar uma colônia huguenote aqui. Né? Vai ser a França Antártica, uma tentativa de colonização francesa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? O Villegagnon, ele vem, um marinheiro francês, com uma expedição cheia de huguenotes, eles vêm aqui para o Brasil,
né? Eles propuseram ao rei da França, a gente vai lá para o Brasil fazer uma colônia e tal, e para o rei da França era ótimo, porque ele se livrava dos huguenotes que estavam lá na França enchendo a paciência dele, e o rei também, com isso, talvez conseguisse uma nova colônia sem precisar mexer no bolso, sem precisar se esforçar. Os próprios huguenotes tiraram dinheiro do próprio bolso e pagaram, custearam por essa tentativa de colonização aqui do Brasil. Obviamente, é nesse momento que o nosso amigo Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, ele recebe a missão de expulsar os franceses e logo depois funda a nossa incrível e maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Para você ver como as questões religiosas lá na França, lá na Europa, elas têm um impacto mundial, né? Os jesuítas vêm para cá nesse momento por isso, por causa dessa consequência religiosa. A fundação de uma colonização francesa, uma tentativa de colonização francesa aqui no Rio de Janeiro também tem a ver com isso. Então, essa situação ela permaneceu tensa, de tal modo que até alguns desses huguenotes tentaram fugir da França, mas a coisa só melhorou mesmo quando foi criado o Edito de Nantes. O Edito de Nantes ele estabelecia a liberdade religiosa individual. Cada um tem a religião que quiser na sua casa. O governo não se mete no que você faz dentro da sua casa. Em compensação, você não faz manifestações públicas de uma fé que não seja a fé oficial do Estado, a fé católica. Tá? Então isso meio que aliviou um pouco a situação dos huguenotes. A gente vê aqui uma imagem que ilustra o massacre da noite de São Bartolomeu. Esse sinal indica que a nossa aula está chegando ao fim. Por hoje é só, fiquem bem. Se tiverem dúvidas, mandem e não esqueçam de lavar muito bem as suas mãos.